Paz esteja contigo, em nome de Jesus. Amém. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas não me credes, como creríeis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. João, capítulo 3, versículos 1 a 21. Gente, a maravilha do amor de Deus por todos nós. Ele entrega-se na pessoa de Cristo, o Jesus, como Filho do Eterno. Ele se entrega por nós na cruz do Calvário. Ele nasce como um homem. Ele passa por todas as agruras, por todo o amargor de ser um homem, pela injustiça, pela indignação, pela calamidade, pela fome, pelo frio, pela sede, pela insegurança. Ele veio como homem. Ele passou a insegurança, ele viveu a insegurança, ele não sabia o que seria daqui a pouco, ele não sabia se viveria daqui a 30 segundos, ele não sabia absolutamente nada, porque ele estava como homem, ele estava num corpo de homem, o corpo natural. Ele sabia apenas que ele tinha uma obra a cumprir, mas essa mesma obra, a insegurança tentava fazer com que ele descresse
daquilo, com que ele fugisse do cumprimento daquela palavra toda que se revelava a cada instante, a cada momento que ele lia a palavra, ela se revelava a ele via o papel dele na frente dele, como nós vemos, mas ao mesmo tempo perguntamos: Senhor, por que eu? Ele também olhava para o alto e perguntava: Pai, por que eu? E ele vai entender que Deus amou ao mundo de tal maneira que entregando o Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele enviou o seu Filho amado ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Veja a importância disso, meu povo. E nós ainda estamos procurando muletas em que crer, em que nos amparar para podermos fazer algo, como se pudéssemos fazer algo por Deus. Minha gente, você não pode fazer absolutamente nada por Deus, nem mesmo o cumprimento da lei você pode fazer por você mesmo. Por quê? Porque não tem como você cumprir a lei. Você só pode mesmo ter fé e pela fé alcançar a obra da salvação. Alcançar a salvação pela fé, não pela lei, porque pela lei você já está condenado, eu já estou condenado, nós já estamos condenados. É pela missão do Filho unigênito do Deus vivo que nós podemos ser salvos. Somente por essa missão, a missão que foi duro para que ele pudesse entendê-la. Porque ele também olhava para cima e clamava a Deus e perguntava: Senhor, por que eu? Por que o Senhor não escolheu tantos outros, Senhor? Por que tem que escolher a mim, Senhor? Um homem que, como está descrito em Isaías, não tinha formosura alguma, Senhor. Um homem que é um homem como qualquer outro, que tem fome, frio, sede, calor, tem cansaço, tem inveja, tem maledicência, enfim, tem tudo, porque tudo está na natureza do homem. Ou acham vocês que ele não teve que lutar contra nada disso porque ele era o Filho do Deus vivo? Não, Senhor, ele veio em carne e sangue e ele sofreu todas as agruras, todas as amarguras, todas as inseguranças de ser um homem em carne e sangue. E mais do que isso, ele lendo a palavra, identificando a ele no momento que ele estava lendo, como se fosse um scanner, escaneando a palavra, ele percebia que a palavra falava essencialmente dele, desde Gênesis. Sempre falando dele. Ele não viu tudo isto como nós estamos vendo, porque ele não viu o livro de Mateus, o livro de Marcos, o livro de Lucas, o livro de João, o livro de Atos, enfim, ele não viu nada disso. Mas ele sabia que tudo isto ia se cumprir, ele sabia que tudo isto ia acontecer, ele sabia que todos falariam dele, ele sabia que ele dividiria o mundo em antes e depois de Cristo. Por amor, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo o que nele crer, ímpios ou não, fiéis ou gentios, gregos ou judeus, muçulmanos ou cristãos. Todo o que crer no santo e sagrado nome de Jesus, o Cristo de Nazaré. Por isso estamos sendo chamados, para que nós possamos levar esta palavra, cumprir o ID do Senhor, levar esta palavra aos que não a conhecem, para que eles também possam encontrar a salvação. Pense nisso. Um grande abraço. Paz.